Não é de hoje que os estúdios de cinema e TV tentam superar a má fama que as adaptações de jogos conquistaram ao longo do tempo. Foram anos acumulando fracassos. Então, toda vez que lançam um filme ou série de TV baseado em jogos de videogame, as pessoas ficam com o pé atrás. Por outro lado, a indústria do cinema e os grandes canais de streaming tentam superar este dilema lançando novas produções. Então, eu preparei uma lista com alguns filmes e séries de TV que mandaram muito bem e alguns que não mandaram tão bem assim. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. E não se esqueça de deixar aquele like no canal e também se inscrever e acionar o sininho para as novas notificações. Então, bora pro vídeo! E o primeiro é a série Arcane. League of Legends já é um sucesso no mundo dos games há alguns anos, mas ninguém esperava que Arcane fosse se tornar um dos hits de 2021 e agora também em 2024. Produzida pela Netflix, a série animada inspirada no mundo de LoL foi lançada em 2021 e agora lança sua segunda temporada em 2024. Assim que chegou na plataforma em 2021, a animação ficou em primeiro lugar, superando a grande campeã de audiência que foi Round 6. Com um estilo de animação próprio e a ambientação adulta, Arcane conquistou os fãs logo no primeiro episódio. De acordo com Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 100%, enquanto a do público é de 96%. Vale ressaltar que a avaliação de seriados é diferente de filmes, mas para reforçar o sucesso de Arcane, a nota da série da IMDb é de 9/10. E o segundo de nossa lista é Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Este é outro filme que dividiu bastante a opinião dos fãs. O pessoal mais apaixonado pelo universo da Blizzard torceu o nariz para a história que foi apresentada, mas a origem da Aliança e da Horda está longe de ser um fracasso. O filme chegou com grande pompa, com um orçamento generoso e um elenco de peso. E também teve um investimento bem pesado na divulgação. O filme não agradou à crítica especializada, apesar de ter obtido uma avaliação boa pelo público em geral. Com efeitos visuais muito bons, o filme conseguiu levar para as telonas tudo aquilo que a franquia tem de mais interessante em sua mitologia. Poderia ser melhor? Poderia, mas entregaram um filme bem honesto. E o terceiro de nossa lista é o Sonic, o filme. O filme foi um alvo de polêmica um ano antes de chegar às telonas. Isso porque, no primeiro trailer divulgado do longa do Ouriço Azul, o protagonista tinha um design horrível que tirou toda a característica do personagem. A repercussão foi tão negativa que a Paramount Pictures voltou atrás e refez a imagem do Sonic e fez com que ele ficasse mais parecido com o Sonic dos games. Entretanto, isso deixou os fãs com o pé atrás e a expectativa foi lá para baixo. Contudo, o longa foi lançado e o enredo apresentou um Sonic carismático e bem parecido com o game. A aventura é clichê, mas bem legal, e também o filme ganhou um reforço de peso com a entrada do ator Jim Carrey como vilão Dr. Robotnik. O resultado foi uma estrondosa aprovação do público e com isso ganhou mais 2 sequências. E o número 4 é o Assassin's Creed. Assassin's Creed é um filme de ação e aventura lançado em 2016, baseado na famosa franquia de jogos do mesmo nome da Ubisoft. A trama acompanha Callum Lynch, um descendente de um membro da Ordem dos Assassinos que é capaz de reviver as aventuras de um guerreiro do século XV. Apesar da popularidade do game, a adaptação de Assassin's Creed não foi bem sucedida nas bilheterias, tanto que a sequência que estava quase certa de acontecer foi cancelada. Assassin's Creed é um filme bem feito e com um bom elenco, mas infelizmente faltou alguma coisa para que fosse um bom filme. Pode ser por terem usado um personagem que não estava nos games, não sei. O que vocês acham? O que vocês acharam do filme? Deixe aqui os seus comentários. The Witcher. Tudo bem que a série não foi baseada no game The Witcher 3, o qual eu joguei e adorei, e sim baseada na saga dos livros conhecido aqui no ocidente como The Witcher ou a saga do bruxo em português. Houve muita comemoração dos fãs quando anunciaram a série. Na época, The Witcher 3 já havia sido considerado o melhor jogo do ano em 2015, e hoje, segundo dados da CD Projekt Red,
a produtora do game, ele possui cerca de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Mas como os críticos especializados estão longe de jogar o jogo e também longe dos livros, de início eles também torceram o nariz quando a série foi anunciada. The Witcher não é apenas uma adaptação completamente fiel aos livros, mas deixará muito feliz e satisfeito aqueles que já conhecem o universo do bruxo, seja pelos livros ou pelos videogames. Esta série foi considerada uma das melhores séries do catálogo da Netflix. A série começou muito bem, mas com alguns tropeços na primeira temporada. Na segunda temporada, a série corrigiu algumas coisas, mas na terceira temporada ficou um pouco cansativa em alguns momentos, mas eu até gostei da série. E o número 6 é The Last of Us. A primeira temporada de The Last of Us pode ser analisada por dois aspectos, como uma comparação em relação ao videogame na qual se inspirou, ou isoladamente, como uma série de TV com um baita orçamento e sobre muita expectativa do público e da crítica. Em ambos os casos, o saldo é positivo quanto à qualidade da produção, com poucos deslizes que definitivamente não estragam a experiência de assistir aos 9 episódios. Como adaptação, há quase um consenso de que ela é ótima. O desafio talvez tenha sido menor porque já era um game com uma história muito rica, mas isso não tira o mérito dos realizadores. Algumas cenas do jogo foram reproduzidas integralmente, mas sempre com um propósito narrativo claro, seja para situar o público da proporção da calamidade em que o mundo se encontra na série, ou para pontuar evoluções nos personagens. O retrato dos games foi útil e visualmente bonito. As atuações de Pedro Pascal e Bella Hansen são o maior destaque desta primeira temporada. Tomando a tela na maioria esmagadora do tempo durante os episódios, os dois tiveram o desafio de apresentar diversas faces de Joel e de Ellie, respectivamente. Last of Us é um sucesso, assim como o videogame. A série colocou seus protagonistas em locais diversificados e poucos repetitivos. Considerando o cenário apocalíptico no qual eles foram inseridos, apresentou personagens coadjuvantes também interessantíssimos, cada um com seu próprio contexto e enfrentando a crise de uma forma particular. E a número 7 vai para Fallout. Dentre todas as adaptações de games para o cinema ou TV, Fallout talvez fosse uma das que teria um trabalho mais fácil para dar certo, mas ao mesmo tempo poderia desandar com um menor deslize. O Amazon Studios abraçou a possibilidade e colocou a produção nas mãos de Jonathan Nolan e Lisa Joy, responsáveis por Westworld, que conseguiram entregar uma das adaptações mais fiéis e divertidas de um jogo de videogame até hoje. Fugindo da armadilha de tentar recontar a história de um dos jogos da franquia Fallout, a série se dá bem por andar com suas próprias pernas. Assim como acontece com outros jogos da franquia de games, Fallout, a série, conta uma história inédita, inclusive fazendo parte da cronologia da franquia, se passando após alguns anos após o game Fallout 4. Isso deu liberdade para Jonathan Nolan e Lisa Joy de olhar para frente sem medo de ser feliz, sem qualquer tipo de amarra relacionada a acontecimentos de jogos passados. Fallout consegue apresentar muito bem a ideia da franquia, sendo uma ótima história de ficção científica. A história é relativamente fechada nos 8 episódios, mas com um gancho fenomenal, e os envolvidos na produção já estão falando de uma segunda temporada. Como também joguei o jogo Fallout, estou muito empolgado com o que está por vir. E número 8 vai para Halo. Depois de quase uma década desde o anúncio original, Halo, a série de TV baseada na franquia de games da Microsoft, finalmente a série criou vida. Com Steven Spielberg na produção executiva e envolvimento direto da 343 Industries, a obra traz uma nova visão da guerra dos humanos contra os Covenant e mostra o programa Spartan e, é claro, a melhor arma da humanidade, que é o John 117, o Master Chief. As semelhanças com os games, entretanto, acabam aí, de modo a tornar Halo apelativa a um público que não curte games. A série foca menos em Chief e mais em outros personagens e narrativas. Tecnicamente, Halo é excelente. As cenas de ação, efeitos especiais, naves espaciais, figurinos, tudo foi muito bem executado e lembra muito o jogo, o suficiente para não ser estranho demais para os fãs de longa data. Por outro lado, a narrativa vai por um caminho totalmente inesperado, ao tirar o foco de Master Chief e tratá-lo mais como um coadjuvante. Halo causou um alvoroço entre os fanboys dos
X-Caixas, o Xbox, que odiaram as divergências entre a série de TV e a franquia original. Aqui, a produção teve que se esforçar para emplacar a série entre o público geral, no caso, os não-gamers. Mudanças, quando bem feitas, são bem-vindas. E o episódio piloto de Halo deixa claro que a série trilha por um outro caminho para contar a mesma história, focando menos em Master Chief e mais no mundo ao redor dele, inclusive nos governantes. Se você está disposto a absorver uma abordagem alternativa de uma história que você já conhece e não tem problemas em aceitar mais uma versão, Halo, a série de TV, tem potencial para agradar muita gente. E o número 9 vai para Tomb Raider. Lara Croft é a independente filha de um excêntrico aventureiro que desapareceu quando ela mal tinha chegado à adolescência. Agora, uma jovem de 21 anos, e sem nenhum foco ou propósito de vida, faz entregas de bicicleta nas caóticas ruas de Londres, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguel e também cursar a faculdade, que raramente consegue ir às aulas. Contrariando os pedidos finais do seu progenitor, ela deixa tudo para trás em busca do último destino em que ele foi visto, um lendário túmulo de uma mítica ilha que possivelmente é localizado na costa do Japão. Esta é a trama do último filme de Lara Croft. Mas antes de tudo isso, a Angelina Jolie interpretou Lara Croft em Tomb Raider em 2001. Foi a estreia na tela grande da heroína dos jogos eletrônicos. Quase 20 anos se passaram e assim que Alicia Vikander, acho que assim que fala, né, colocou suas mãos na estatueta dourada recebida pela performance como coadjuvante em A Garota Dinamarquesa, de 2015. E qual o blockbuster que ela rapidamente aceitou em ser protagonista? Tomb Raider, A Origem. Como se o mundo e os fãs precisassem de mais um filme com a personagem. Afinal, assim como antes, Jolie esteve ainda em Lara Croft Tomb Raider, A Origem da Vida em 2003. Essa também não é uma exceção à regra, de que toda adaptação de um videogame é inferior à fonte no qual se baseou. Desprovido de qualquer originalidade, resta ao espectador tentar se divertir na busca por todas as referências, para não dizer plágios. E os mais atentos perceberão que tudo já foi visto antes. A ponte para transpor um precipício que após o cruzamento é jogado no abismo, um avião abandonado prestes a cair numa cachoeira, a perseguição pelo Rio Bravo, as charadas espalhadas rumo ao mausoléu e até mesmo a corrida de bicicleta pela cidade grande. Não há nada que já não tenha sido visto antes. E melhor, Alicia Vikander pode até ter se esforçado, mas continua ainda franzina demais para convencer no papel. Ela é melhor no arco e flecha do que nas lutas corporais, e seu rosto inexpressivo não colabora em nada com o resultado final. Em resumo, para trazer toda essa lembrança é melhor chamar a Angelina Jolie de volta. E número 10 vai para Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo. Um jovem príncipe encontra uma misteriosa adaga numa cidade recém-conquistada. A princesa local tenta se aproximar para recuperar o artefato, e poucos sabem que esta adaga pode fazer o seu portador viajar no tempo. E toda essa história foi planejada para ser um novo Pirata dos Caribes da Disney. Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, não conseguiu chegar nem perto dos filmes protagonizados por Johnny Depp, tanto em qualidade quanto em bilheteria. E Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo é um verdadeiro videogame. É obviamente a adaptação de um jogo, mas preserva várias de suas características de sua versão cinematográfica. O lado bom é que ele é bastante fiel aos movimentos do personagem do game. Se você está acostumado a ver o Príncipe da Pérsia dar piruetas, empunhar sua espada e lutar contra dezenas de inimigos, o longa-metragem oferece isso. O lado ruim que é uma montagem ultra rápida e o desenho da produção totalmente computadorizado. Não deixa espaço algum para que o filme seja digerido pelo espectador. É bem que verdade que o texto também não ajuda. O resto do elenco, como um todo, não está ruim, mas parece estar no piloto automático. O filme é mediano, que pode até divertir em dados momentos, sendo esquecível logo que acaba o filme. E por último, o número 11, Resident Evil. Apesar de ter sido inspirada nos videogames, a história cinematográfica de Resident Evil não é exatamente a mesma dos jogos, seguindo um caminho diferente daquele universo.
Ao longo dos 6 títulos originais, a trama das telonas se concentrou especialmente em retratar o embate travado entre Alice, uma mulher que sabe muito pouco de suas próprias origens, mas descobre sua real natureza ao longo dos filmes, e a Umbrella Corporation, organização que será a grande vilã de toda a trama. O primeiro filme da franquia, inclusive, funciona como uma apresentação de todo esse universo e mostra o ponto de partida para o apocalipse zumbi em que a saga será ambientada. Resident Evil, o Hóspede Maldito, se revela um filme complexo e magnético, que apesar de se perder em alguns momentos, sendo a cena do trem uma das piores, mas também apresenta outros momentos memoráveis. Neste quesito, a sequência com os lasers é ótima. Depois de uma sequência de 6 filmes, lançaram em 2021 o que seria um reboot. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. A ideia da vez é contar a história mais próxima dos games, com seus personagens e cenários clássicos, mas principalmente com o clima de terror que vimos nos games, se distanciando da pegada de ação da exologia original de Paul Anderson. Só que no novo filme da Sony, ele é ruim de um jeito diferente. Enquanto a série protagonizada pela Milla Jovovich era ofensiva por ignorar completamente a mitologia dos games para contar uma história de ação que não era nem perto interessante, Bem-vindo a Raccoon City é um tipo de ruindade que só deixa os jogadores de game tristes. Apesar de toda a paixão que o fã tem pela franquia, só esse amor não sustenta um filme e tampouco faz um cinema minimamente bom. E é isso que o novo Resident Evil tropeça. A máxima recente de "eu sou fã do jogo e quero um filme bom" é muito mais uma maldição do que um desejo de um bom filme. E é isso aí, pessoal. Essas foram as 11 produções do cinema e da TV de alguns filmes baseados em videogame. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui no canal. Também se inscreva no canal Estrada do Nerd e acione o sininho para as novas notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!